Amigos, olá a todos! Hoje estamos ao vivo com vocês. Hoje apresentamos um projeto de investimento em dirigíveis de nova geração. No programa, eu sou Pavel Filipov e comigo está Fedor Konstantinov. Antes de começarmos, lembro que muito depende da sua atividade, portanto, se você deseja apoiar o projeto, se você gostar do que vamos contar hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar esta transmissão, porque quanto mais espectadores, mais rápido o nosso projeto de investimento se desenvolverá, avançará e mais rápido o primeiro dirigível estará no céu. Não se esqueçam de compartilhar links com seus amigos, vocês podem enviar o link no VKontakte e YouTube estamos transmitindo, vocês podem assistir e o mesmo link terá a gravação, então mesmo depois, se alguém assistir, tudo isso ainda será relevante. Bem, vamos começar. E para começar, gostaria de me apresentar. Onde vocês estão, na verdade? Vocês estão no webinar do projeto Dirigíveis de Nova Geração. Este é um projeto de investimento no qual planejamos construir dirigíveis inovadores, fazer isso aqui na Rússia. Estamos atraindo, por meio de investimentos coletivos, o dinheiro de investidores privados, aquelas pessoas que desejam que novas tecnologias surjam na Rússia e no mundo, que elas mudem este mundo, e que também queiram lucrar, porque as pessoas que apoiam este projeto hoje receberão uma parte do negócio que está sendo criado. Nós somos uma empresa financeira, a empresa financeira Solar Group, e nosso trabalho é garantir o financiamento de projetos como este, o financiamento de projetos e ideias incrivelmente incríveis que podem proporcionar um bom efeito financeiro para as pessoas que apoiam esses projetos. E, como você entendeu, fazemos isso através do método de crowdfunding. Muitas pessoas podem participar dos nossos projetos, investindo e recebendo parte do negócio. Não estamos fazendo isso há apenas um dia ou um ano. Já se passaram mais de 7 anos e durante esse tempo temos resultados bastante impressionantes. Temos mais de 500 mil pessoas registradas em nossa plataforma de investimento e praticamente 100 milhões de dólares já foram quase totalmente captados para nossos projetos de investimento. Nosso primeiro projeto, a empresa Sovelmesh, já está atualmente, de fato, agora em sua fase final. Esta é uma empresa que se dedica ao projeto e desenvolvimento de motores elétricos de nova geração. É residente da Zona Econômica Especial Tecnópolis, Moscovo. E neste exato momento está passando por uma etapa crucial, a verificação estatal, durante a qual a Sovelmesh deve obter os documentos de conclusão da construção e então proceder com a entrada em operação comercial, digamos assim. Nós, como empresa Solar Group, somos uma empresa financeira. Por isso, ao final do nosso primeiro projeto, anunciamos o início do nosso segundo projeto e hoje já vamos falar mais detalhadamente sobre ele. Decidimos nos dedicar exatamente aos dirigíveis, pois hoje é uma das áreas mais interessantes e em alta no mundo todo. Apesar disso, mesmo sabendo há muito tempo o quão incrível e promissor isso é, eu ainda gostaria de fazer uma pergunta ao Fedor. Fedor, por que exatamente um dirigível? Assim, saúdo a todos. Então, amigos, parece que estamos novamente no ar e, como me disseram, apesar da pausa que interrompeu a transmissão, eu fui ouvido, tudo o que eu disse, vocês ouviram e viram. Bem, pelo menos na gravação, eu acho que essa lacuna não existirá, então não vamos nos repetir. Vou apenas repetir minha pergunta para Fedor, sim. Por que exatamente dirigíveis? Por que escolhemos nos dedicar a essa área? Sim, saudações a todos. A pergunta é boa, na verdade há muitas respostas para ela. A primeira delas é que, historicamente, o financiamento popular ajudou a construir dirigíveis várias vezes em vários países, há 150 anos, há 100 anos, na época soviética e até mesmo nos dias atuais, incluindo nós, naturalmente. De alguma forma aconteceu que, pelo método Kraut, Kraut é uma nova palavra, na verdade, de investimentos coletivos, e o mesmo Hindenburg levantou seu aparelho. A Právida da Juventude, o aparelho soviético, também se levantou. Ainda antes, os franceses já estavam construindo dirigíveis. Então parece que o destino dos dirigíveis é ser construído com investimentos coletivos.
E, na verdade, há uma demanda por isso vinda de pessoas de todos os lados. É possível verificar isso, ver a NASA, a análise das pesquisas, né? No Yandex e no Google, muitas pessoas perguntam mensalmente onde foram parar os dirigíveis, o que são os dirigíveis e por que os dirigíveis não estão voando. Portanto, as pessoas sempre o apoiam financeiramente de maneira significativa? Sim, mas falando sério, os analistas de todo o mundo, em todos os países, concordam que os estados precisam de economias, e não apenas a economia de um lado específico, mas economias globais como um todo para sustentar os ritmos de crescimento necessários no modelo econômico atual. É preciso adicionar uma solução logística às que já existem. Para expandir os mercados, tudo se resume aos dirigíveis, que são um pouco mais rápidos e um pouco mais baratos. Precisamos de muitos deles, e eles precisam ser grandes, tanto para o transporte de cargas. Principalmente, os analistas falam sobre o transporte de cargas, especialmente sobre o transporte de contêineres. Se conseguirmos criar a Rota da Seda Celestial, a economia como um todo terá um grande impulso nos próximos 100 anos. Sim, todos os países já fazem. China produzem dirigíveis. E nos Estados Unidos, reativando, eles foram os que mantiveram a indústria de dirigíveis por mais tempo, sem contar com os alemães. Os alemães estão construindo, mas estão fazendo um por anos. Vendem por preços altos, não têm planos de construir aparelhos em massa, como sabemos, mas os pequenos aparelhos estão sendo construídos para turismo, os africanos estão construindo, nós começamos a construir sim, portanto, os analistas concordam que isso é necessário, a realidade nos mostra que todos já começaram, isso é certo. Por que afinal dirigíveis mais uma vez? Indeed. A Solar Group tinha como objetivo inicial encontrar um projeto que fosse o mais lucrativo possível. Se for lançado do ponto A, haverá um ganho muito grande no ponto B. E um ganho muito grande é uma estrutura que forma um setor. Há uma abordagem, por exemplo, de maneira eficaz, lançar um pequeno produto que depois fará parte de outro produto. É possível lançar um produto, mas também é possível fundar uma indústria. Isso envolve o desenvolvimento, a produção, a manutenção, a operação e o treinamento associado, tudo em um só lugar. Treinamento de pessoal, manutenção adequada e especializada dos próprios dirigíveis, prestação de serviços. Você pode simplesmente abrir uma empresa de logística e facilmente vender dirigíveis com esses hangares. Ou seja, é toda uma indústria que começa com uma ação muito pequena e, com um investimento modesto, é possível obter um retorno tão grande. A tarefa era realmente exatamente encontrar um projeto e nada melhor do que um dirigível foi encontrado. E por que, afinal, dirigíveis novamente? Porque há uma equipe. Isso é o mais importante. Há uma equipe de realizadores, há engenheiros, há um projetista, há pessoas que já fizeram isso, e ela é completa. Faltava apenas se organizar mais uma vez e simplesmente financiar todo esse projeto. Então tudo se encaixou. Você pode explicar em poucas palavras o que é um dirigível, quais são suas características e como ele se diferencia de um balão de ar, por exemplo, e, a propósito, onde eles podem ser utilizados? O dirigível é uma aeronave complexa que utiliza leis físicas adicionais. É a força de Arquimedes que atua como de força de sustentação. Se um avião ou helicóptero precisa gastar energia constantemente para permanecer no ar, o helicóptero deve girar seu rotor principal para pairar no lugar, o que consome combustível. Um avião precisa constantemente gerar força propulsora, ou seja, ele só consegue voar a uma certa velocidade, onde suas asas começam a criar a força de sustentação necessária para permanecer no ar. Já um dirigível pode permanecer no ar devido ao volume de gás hélio que possui, e essa energia não é desperdiçada. Ele flutua no ar, diferenciando-se assim do helicóptero e do avião, e não consome energia. Sim, para criar essa força propulsora tem os mesmos motores, consome combustível, mas ao contrário do avião e do helicóptero, ele consome muito menos combustível, né, o que é economicamente mais eficiente. E de fato no futuro, e o futuro pelo que parece já chegou, ele tem uma superfície muito grande que pode ser totalmente coberta com painéis solares e os motores podem ser elétricos e ele tem essa vantagem. Pode ser completamente ecológico, limpo. O avião e o helicóptero ainda não conseguem isso. E onde eles podem ser aplicados? Nós conhecemos as direções padrão como a publicidade, certo? Publicidade?
O turismo, sim, essa é definitivamente a direção mais comum atribuída aos dirigíveis. Além do transporte de grandes volumes, dizem que o dirigível é uma coisa muito útil. Nele é possível fixar algo grande como lâminas de turbinas eólicas. Muito frequentemente, eles são virtualmente fixados, ou são adquiridos imediatamente em conjunto, como a torre de uma linha de transmissão de energia. Sim, é possível realizar esse tipo de transporte de carga. Por exemplo, retirar uma carga grande de uma fábrica que não pode ser transportada por suas dimensões nem por ferrovia nem por estrada, pelo mar, é claro que pode passar, mas ainda é necessário levar até o mar. Em geral, essa carga pode ser retirada e colocada imediatamente no local onde o produto será utilizado. Esse é um dos benefícios mais comuns do uso de dirigíveis. Geralmente eles podem ser utilizados em qualquer lugar, começando por aparelhos bastante pequenos, na forma de drones, na forma de veículos não tripulados. É a entrega de alguma carga pequena, mas muito importante. Por exemplo, medicamentos. Foi por esse caminho que seguiram na África. Lá, africanos junto com franceses criaram uma startup, montaram um pequeno aparelho, não me lembro exatamente, mas parece que ele tem cerca de 8 metros de comprimento, e ele transporta medicamentos entre as cidades em modo automático e sem piloto. Isso é o menor, é um drone. Mas, novamente, o drone é assim, se um drone comum é um quadricóptero, sim, temos essa ideia de que hoje os drones são quadricópteros, embora os drones também possam ter asas e voar como um avião. O quadricóptero está tão longe, o dirigível é mais melhor. Ele não cai, mesmo que os motores desliguem. Ele é aerostaticamente descarregado. Suporta o peso graças ao gás de elevação, sim, a resistência frontal devido ao seu tamanho, sua área de vela e outros fatores, mas todos esses pontos negativos. Quanto maior o dirigível, menor é o ponto negativo. Lá, as leis físicas operam de maneira eficaz, começando de algo pequeno até um grande dirigível. O dirigível pode criar uma infraestrutura ao seu redor. Isso pode ser um grande complexo voador que, ao pousar em uma área remota, pode criar ao seu redor. Até mesmo um centro médico um pouco. Embora haja um centro energético lá, é possível trazer geradores, combustível e outros itens. Pode-se trazer uma quantidade enorme de equipamentos e isso se tornará um centro industrial, seja uma serraria ou algo voltado para a indústria de petróleo e gás. Ou seja, na aplicação é em massa, tudo o que podemos imaginar é em geral viável. E sim, ele realmente pode ser aplicado desde o pequeno até o enorme e até mesmo na estratosfera. Poucas pessoas falam sobre isso. A maioria discute principalmente sobre turismo estratosférico, mas na verdade o principal investimento está nos dirigíveis estratosféricos, nas plataformas dirigíveis estratosféricas que podem realizar o sensoriamento remoto da Terra, retransmitir comunicação, fornecer internet, muitas outras tarefas e funções. Existem aqueles que atualmente estão fabricando satélites, mas de fato satélites são demorados, caros e impossíveis de reparar. Já o dirigível estratosférico pode... Os satélites ficam parados ou orbitam. O dirigível pode manobrar. Isso já é uma vantagem. O dirigível pode descer, manter o equipamento e subir novamente. Os satélites não conseguem fazer isso. E o custo de produção de um dirigível desse tipo, em sua fabricação em série e já em operação comercial, será muito mais baixo do que o desses aparelhos espaciais, foguetes espaciais, satélites e estágios de impulso. É claro que para desenvolvê-lo é necessário um investimento inicial, e isso é bastante caro, mas no futuro seu uso será o verdadeiro biral de ouro. A estratosfera não está ocupada. A estratosfera não está ocupada. Aprendemos a voar no ar, manobrar no espaço, mas a estratosfera está vazia e todos estão se dirigindo para lá, então o dirigível pode estar até mesmo lá. Então você de alguma maneira comparou os dirigíveis estratosféricos com os satélites, né? E comparando os dirigíveis com outros tipos de aeronaves, quais são as vantagens dos dirigíveis? Pois essas tarefas podem ser feitas por ambos. Bem, o mesmo não pode ser dito sobre um avião ou um helicóptero que não conseguem pairar sobre a cidade por vários dias. Um dirigível pode, começando com tamanhos pequenos, a partir de 2, 4 mil metros cúbicos, que é um pequeno dirigível, esse é o volume de sua estrutura, ele já pode pairar por dias.
Quanto maior o dirigível, maior é sua capacidade de energia e ele pode permanecer por mais tempo, seja em voo ou pairando sobre o terreno. Isso é algo que nem um avião, nem um helicóptero conseguem fazer. É claro que o dirigível é melhor que o avião, pois ele pode pousar e decolar verticalmente, mas o helicóptero também consegue fazer isso? Sim, mas o dirigível pode ter uma capacidade de carga de 200, 300, 400 ou 500 toneladas, mas um helicóptero não pode ter essa capacidade de carga em alguma dimensão. Os aviões também não podem ter uma capacidade de carga maior, pois as leis físicas não permitem que sejam assim. Já os dirigíveis não parecem ter essa limitação teórica, pelo menos ninguém a mencionou até agora. Não quero afirmar algo que não foi descoberto, mas se existe uma nave de transporte de carga com uma capacidade de carga imensa, com certeza é um dirigível e definitivamente não é um helicóptero nem um avião. Sim, ele é um pouco mais lento. Na verdade, ele é muito mais lento do que os aviões na forma como os conhecemos. Mas já existem, e até mesmo a nossa equipe de desenvolvedores tem visões promissoras de dirigíveis de alta velocidade e grande altitude. Lá temos 300, 400, 500 e mais quilômetros por hora. E isso já não é como era antes. Antigamente, os dirigíveis voavam a cerca de 100 quilômetros por hora, mas ainda assim não chegam perto dos aviões, dos Boeings. Quanto a outras empresas que atualmente estão envolvidas com dirigíveis, eu também mergulhei nesse ambiente, por assim dizer, e vejo que parece que todos estão falando sobre dirigíveis em todos os lugares e eles planejam aplicá-los para as mais diversas tarefas. Do que as diversas empresas e estados estão fazendo atualmente no mundo, o que você destacaria? Quais talvez sejam projetos interessantes ou ideias que estão sendo implementadas agora? Ideias interessantes, mas ninguém conta, entende? Os chineses estão fazendo praticamente um clone do nosso, a U-30 russo. Nós tivemos um assim. Eles o construíram. Não há nada de moderno nele. É apenas uma aeronave mais leve que o ar, controlada. Por isso é chamada de dirigível. Eles vão fazer o mesmo modelo de negócio que está sendo feito na Alemanha agora. Na Alemanha produzem um dirigível para 12 lugares. Ele voa sobre Friedrichshafen. Você já andou? Já viu? Ganha um bom dinheiro. Lá voam alguns aparelhos, e eles têm o suficiente acima de suas cabeças. Os chineses fazem o mesmo modelo, o mesmo dirigível. Isso é exatamente entre o nosso, a U-30, e o alemão New Zeppelin. Nada de moderno, pegaram o mesmo aparelho, apenas encomendaram mais. Um já está voando, e eles encomendaram mais 10, então querem lançar 11 unidades em uma rota turística. É como se fosse uma versão já trabalhada. O que haverá a seguir? Algumas formas promissoras, eu tenho certeza de que existem, mas ninguém fala sobre elas, porque até mesmo a aparência externa do dirigível, como ele se parece, qual é a sua forma, qual é a forma das superfícies de controle, qual é a gôndola, onde estão os motores, bem, os motores, eles podem estar tanto na gôndola quanto no próprio corpo do dirigível. Por exemplo, no modelo alemão, alguém está na parte de trás e na frente ainda está sendo colocado algo adicional. É um segredo. Isso é o que, por assim dizer, é o principal, que é calcular essa aparência externa, posicionar o motor, o balanceamento e, portanto, assim por diante. Eles estão todos escondidos. Estou certo de que alguém está fazendo um dirigível moderno, mas não estão mostrando. Sergey Brin não faz algo moderno. Sergey Brin faz a mesma coisa na América. Sergey Brin, cofundador do Google, está fazendo seu próprio dirigível. Lá ele dizia que o servidor iria levantar o ar, mas agora ele diz que serão operações de resgate. Ele está fazendo um dirigível rígido segundo o clássico esquema alemão. Não há dirigíveis rígidos modernos, mas ele tem mas dá a impressão de que ele copia completamente aquele velho aparelho ineficaz, mas não há nada dele, absolutamente nada. Sim, ele faz o maior dos aparelhos que existem atualmente. Sim, ele realmente utiliza materiais compósitos de carbono lá, mas é difícil chamá-lo de moderno. Ainda mais algo do futuro? Do futuro, o que eles estão fazendo é exatamente isso.
exatamente buscar a estratosfera. Recentemente, uma empresa americana conhecida por suas inovações tecnológicas lançou na estratosfera um pequeno aparelho de comunicação avançada. Na estratosfera é possível lançar sondas não controladas, balões e aeróstatos. Embora eles possam ser feitos controláveis, isso depende da altura. Eles ajustam a corrente de ar necessária, circulam, voam e assim por diante. Os rapazes já lançaram um dirigível que tem uma forma de cigarro, já conta com motores elétricos e painéis solares. Embora seja pequeno, mas isso já é algo moderno. Os franceses não mostram de forma alguma a produção ou a construção, apenas apresentam renderizações, mas afirmam que em 2025-2026 nós levantaremos um dirigível completamente coberto por painéis solares, com motores elétricos, para 20 pessoas, também turistas. Algo moderno, sim, mas se realmente estão fazendo isso, ainda não está claro. Estão escondendo para que ninguém copie, talvez, mas na maioria das vezes aconteceu que quem quer que fale sobre dirigíveis, eu os estou fazendo. Na maioria das vezes não fazem. Aqueles que fazem mostram abertamente. Na China estão mostrando. Os africanos fizeram e logo se gabarão, mostraram. Eu sei de pelo menos 5 startups desse tipo que os africanos estão fazendo. Alguém está planejando vigiar a linha de transmissão de energia, construindo pequenos aparelhos. Outros estão distribuindo medicamentos. No nosso país também existem alguns pequenos, mas todos são pequenos. É claro que podemos chamá-los de brinquedos. A língua não se vira, mas não é um dirigível. Por enquanto, pode-se dizer que são drones com descarga aerostática, mas algo sério e moderno ainda não vimos. Bem, de uma forma ou de outra, é evidente que o interesse por isso no mundo cresceu muito novamente. Mesmo na internet, muitos artigos começam dizendo que no início do século XXI, o interesse pela temática dos dirigíveis ressurgiu de alguma forma. Eles, é claro, foram ativamente explorados e construídos no século XX, mas a partir do início do século XXI, parece que algo mudou. Pode ser tecnologias, pode ser algumas tendências em todo o mundo em direção à ecologia e assim por diante, mas o fato é que estamos começando o nosso projeto exatamente no momento em que era necessário, porque ainda não ficamos para trás em relação aos nossos potenciais, concorrentes, que você não gosta de chamar assim, mas que teremos que colaborar ou competir em relação a esse tema. E, ao mesmo tempo, temos a chance não apenas de alcançá-los, mas também de superá-los em muitos aspectos. Na verdade, não temos ninguém para alcançar. Acreditamos que estamos à frente de todos porque os AU-30 são iguais a esses aparelhos alemães que estão em operação hoje. Eles são exatamente como aqueles que os chineses estão construindo agora, apenas que em nosso país eles foram construídos entre 2005 e 2008. Estamos praticamente 20 anos à frente. O único problema é que nesses 20 anos não fizemos nada. Do ponto de vista prático, do ponto de vista teórico, na verdade, todos estavam fazendo tudo porque, como eu entendi, uma vez que você entra no tema dos dirigíveis, a ideia de dirigível não sai da sua cabeça e todos os desenvolvedores estavam criando suas visões futuras, como se diz, trabalhando em seus empregos para ganhar o pão. Ainda havia aquele círculo clandestino de dirigibilistas onde discutiam ideias, faziam cálculos e pensavam em como seria aquele dirigível. Eles não ficaram parados e, portanto, repetindo, não há ninguém para alcançar, todos estarão nos alcançando. E nós vamos demonstrar isso muito rapidamente. Por favor, conte-nos o que planejamos fazer, o que está previsto para ser realizado no âmbito do nosso projeto, quais ativos talvez serão criados e, de modo geral, quais aparelhos, e quando está previsto que subirão ao céu. Agora vou explicar. No âmbito deste projeto de crowdfunding, dentro do financiamento popular e da tarefa que a Solar Group estabelece para o projeto, será criada uma empresa-mãe. Este projeto de crowdfunding é uma iniciativa inovadora e ambiciosa. A Solar Group, com sua vasta experiência, está liderando este esforço. Você não vai desenhar. Sim, claro, posso definitivamente desenhar. Hoje decidimos tentar fazer a apresentação à mão. Escreva se você acha que assim é mais conveniente e claro. Se for mais claro, faremos sempre assim. Então, voltando ao que foi dito anteriormente,
A Solar Group tinha a tarefa de criar uma empresa que, a partir de uma pequena semente, gerasse enormes frutos de árvores frutíferas. Condicionalmente, toda uma indústria será criada, e para que tudo isso aconteça, será naturalmente financiado por meio do mecanismo de crowdfunding, e os lucros devem ser redistribuídos entre os investidores coletivos. Portanto, no âmbito do projeto, será criada uma empresa-mãe. Este é, sem dúvida alguma, o principal beneficiário de todo o processo subsequente, realmente. Ela será como uma empresa holding e terá como diversas áreas de atuação. É uma espécie de desenvolvimento. O desenvolvimento será realizado pelo escritório de projetos. Em seguida, haverá a produção em série. É claro que há um centro de treinamento, um centro de formação, para preparar pilotos, técnicos e assim por diante. Depois há uma empresa de construção que se encarregará da construção e operação dos hangares. E em seguida, uma empresa de exploração que irá adquirir experiência na operação desses mesmos aparelhos com mais prática e com a ajuda disso e... Como chamar isso? Um departamento comercial de forma condicional que se dedicará à venda dos dirigíveis e hangares e, naturalmente, junto com os especialistas em vendas. O termo especialistas em vendas não soa muito bem. Talvez competências em vendas seja mais apropriado. Tudo isso deve convergir, ou seja, estar sob uma única gestão, e, em geral, está sendo criada uma empresa-mãe com toda essa estrutura. Agora, de forma condicional, vamos detalhar um pouco mais depois. Para que o escritório de design possa funcionar, já alugamos este escritório. É deste escritório que estamos realizando o webinar de hoje. Portanto, o escritório de design, em primeiro lugar, é um escritório, é uma estrutura jurídica e, claro, são pessoas, em primeiro lugar, uma equipe. Esse caminho já foi percorrido, tudo isso já foi feito. Assim, estamos no escritório, as pessoas estão sendo contratadas, o escritório está sendo mobiliado e assim por diante. Prometeram que hoje ocorreria algo científico e técnico, mas não prometeram, na verdade, estavam planejando realizar na segunda-feira. Hoje é terça-feira. E, em resumo, amanhã haverá um conselho científico e técnico sobre a aparência técnica do primeiro aparelho. Ou seja, essa estrutura já está em funcionamento. Houve muitas propostas sobre como será especificamente o primeiro aparelho, e já falamos sobre isso anteriormente. Mas foi decidido, ainda assim, reunir um grande conselho científico e técnico, convocar especialistas da área, e não apenas aqueles que estão atualmente empregados e trabalhando neste escritório de design, mas também especialistas de áreas relacionadas, por assim dizer, para ter uma visão externa. Em geral, este escritório de design estará envolvido no âmbito deste projeto de investimento crowd, no desenvolvimento de 2 aparelhos, de 2 tipos de aparelhos, e assim, amanhã ocorrerá o conselho científico e técnico sobre o primeiro aparelho. Eu já sei mais ou menos que tipo de aparelho será. Não será um brinquedo como muitos fazem. Será um de 8 metros. Eles pedem para usar um marcador mais escuro, pois pode ser que não fique muito visível na divisão. Acho que isso ficará melhor. Então, vou contornar. Empresa mãe. Escritório de design. Por enquanto, atualmente estamos indo nessa direção. Assim, atualmente, no momento, estamos no processo detalhado de formação dos requisitos técnicos e da aparência técnica do primeiro aparelho. Em aproximadamente 6 meses, um segundo aparelho aparecerá aqui. Novamente será iniciada o desenvolvimento deste aparelho. Eu os estou desenhando em forma clássica por enquanto, mas na verdade, aqui não se sabe, pode ser que já seja uma forma híbrida. O primeiro será exatamente na forma clássica, que é a forma de cigarro, com um alongamento e alargamento específicos que terá
Provavelmente isso será mantido em segredo pelo designer até o último momento, mas em breve saberemos as suas características técnicas mais próximas. Este veículo inovador possui uma capacidade de carga de aproximadamente 500 kg, ideal para transportar mercadorias de forma eficiente. Ele é projetado para percorrer até 1.000 km, tornando-se perfeito para viagens longas e operações logísticas. Até 1.000 km. Está planejado, embora ainda esteja em discussão, que este será um aparelho totalmente autônomo. Na primeira versão, na segunda versão ele será opcionalmente pilotado e na terceira versão ele será totalmente pilotado aproximadamente. O drone é exclusivamente de carga, carrega 500 kg e pode viajar pelo menos 500 km, completamente em modo automático. Opcionalmente pilotado, caso haja alguma carga muito valiosa, pode haver um piloto a bordo para controlar toda a operação. A versão pilotada é aquela em que geralmente um ou dois pilotos podem transportar aproximadamente até 5 pessoas. Este é um único tipo e tamanho. Para que você entenda, ele deve ter cerca de 40 metros, talvez um pouco mais de comprimento. Em altura, precisamos acomodá-lo em 12 metros. Essa é a tarefa clara. A altura máxima deve ser de 12 metros, desde a parte inferior até a parte superior. Isso é para que não seja necessário construir hangares específicos para este aparelho, para que ele possa entrar em qualquer hangar de aviação. Essa é uma exigência. Ele deve caber em qualquer hangar de aviação, uma vez que deve ser totalmente não tripulado. Isso ainda não existe, ninguém fez tais dirigíveis. 2 bem. E lá 3, 4, 5 é quando realizarmos o conselho científico e técnico, contaremos com mais detalhes, mas em geral neste aparelho já será aplicado muito do que não havia antes. Se houver, em geral, a questão mais importante, ou melhor, uma questão muito delicada sobre os aparelhos, sobre todos os dirigíveis, é a sua exploração próximo ao solo. Muitos viram aqueles vídeos em que o dirigível é puxado para fora do hangar, com muitas pessoas segurando as cordas, são aqueles vídeos antigos, e depois o soltam, e ele sobe suavemente. No dirigível moderno, naturalmente, isso não deve existir. Ele deve sair do hangar em modo automático, completamente sem pessoas, porque, em geral, o salário dos técnicos, engenheiros e de todas as pessoas, incluindo o piloto, na transportação de qualquer carga com o auxílio de dirigíveis, chega a quase metade de todos os custos, de forma geral. E, ao remover as pessoas desse processo, ou seja, tornando-o autônomo desde o momento em que sai do hangar, estamos reduzindo drasticamente o custo de transporte de 1 tonelada por 1 quilômetro, tornando-o competitivo com outras soluções logísticas. Portanto, sim, ele é autônomo. Essa é a sua nova operação quase terrestre, também sem a participação de pessoas, tudo em modos automáticos. Não se trata de robôs segurando-o com cordas. Há, em geral, uma bela mecanização que já pode ser feita, e tudo isso será demonstrado e testado nele. Em seguida, essas soluções serão simplesmente multiplicadas para aparelhos maiores. Qual será esse grande aparelho? Provavelmente saberemos mais perto do ano novo. Também haverá um conselho científico e técnico, e serão formulados os requisitos técnicos para ele, suas características técnicas e sua aparência externa. Dentro do âmbito deste projeto está planejado desenvolver especificamente esses 2 tipos de aparelho. Para este tipo de aparelho, a empresa de construção, aqui mencionada, de acordo com o aparelho, terá seu próprio termo de referência, TR. Um hangar será construído, e o hangar terá seu próprio TR. A empresa de construção, ao receber o TR, encontrará empreiteiros e começará a construir o hangar para este tipo de dirigíveis. O hangar precisará ser erguido em algum terreno. A aquisição deste terreno e a construção do hangar estão todas planejadas dentro do escopo deste projeto. Antes pensavam que haveria 2 hangares. Para o primeiro, decidiram não construir. Decidiram torná-lo universal para que pudesse entrar em qualquer hangar de aviação. Mas para este será necessário construir imprescindível, e é muito legal que teremos que construir nosso próprio hangar. Em primeiro lugar,
teremos ativos na forma de terra e edifício, mas o edifício será super tecnológico, porque o hangar não é uma garagem para dirigíveis. O hangar, na verdade, é uma oficina de montagem e um centro de manutenção. Ou seja, dirigíveis serão montados nele, sairão dele e poderão ser utilizados tranquilamente na rua, mas como qualquer máquina, ele precisa de manutenção. Para trazer a manutenção, é necessário voltar a Eiling, trazer a manutenção e sair. Na verdade, o Eiling é uma oficina de montagem. É essencial ter nossa oficina. Tudo isso será realizado dentro dos limites deste projeto. Produção em série, além da construção, além do projeto e da construção do dique, há também uma série de processos tecnológicos críticos que serão deixados para a empresa. Já entendemos quais serão esses processos tecnológicos e como iremos dominá-los, porque o dirigível é um aparelho muito complexo, com um número infinito de peças, mais do que em um carro, isso é certo, e produzir tudo de forma independente não faz sentido algum. Haverá uma ampla cooperação entre os fabricantes e o desenvolvimento de alguns componentes pode ser confiado a terceiros. No entanto, para que ninguém consiga passar pelos mesmos contratantes e subcontratantes e construir um dirigível, é claro que parte das tecnologias críticas será dominada no âmbito do nosso projeto, e tudo isso será realizado. Parte em LNG e parte pode ser alugado em pequenas oficinas nas proximidades. Com o tempo, pode até ser possível construir, mas isso não é obrigatório. O principal é dominar o processo tecnológico. Na verdade, algumas coisas podem ser contadas enquanto outras não podem. Por exemplo, a coisa mais legal, claro, é, sem dúvida alguma, aprender a produzir tecido, porque quem realmente produz o tecido para dirigíveis realiza, mesmo que apenas em termos de volume, um trabalho enorme. Se for comprar tecido de alguém, isso deve ser feito naturalmente para enriquecer e dominar seu tecido. É possível e provavelmente nós faremos isso. Na verdade, nós faremos isso com certeza. A questão de qual desses aparelhos já dominaremos e localizaremos essa produção ainda permanece em aberto, mas aqueles que produzem tecido controlam a estrutura para a construção e, felizmente, já temos tanto os desenvolvimentos quanto os processos tecnológicos e experimentos com tecidos criados de acordo com nossos processos tecnológicos. Estou-me referindo à equipe que foi formada, a equipe do projeto tem uma solução e isso é muito bom. O fato de que temos isso é importante, porque realmente o tecido para dirigíveis é o que há de mais valioso. Ela deve ser resistente, deve ser de baixo custo naturalmente, mas quando é própria, é barata, quando é de outra pessoa, qualquer preço que te dizem é válido, porque é preciso construir o dirigível. Ela deve ser impermeável a gases, resistente a raios ultravioleta e uma infinidade de outras coisas. E, em geral, tudo isso não é difícil de fazer. Também, no âmbito do projeto, como eu mencionei, um centro de treinamento será criado. Já existem parceiros que possuem seus próprios centros de treinamento aqui em nosso país. Você pode ir e se formar como piloto privado, seja de avião ou helicóptero. Também é possível se formar como piloto comercial, onde você poderá voar em Boeings e, assim por diante. Antes, havia escolas que possuíam licenças para aviação, e essas licenças foram anuladas recentemente, de maneira bastante inesperada. E recentemente, a primeira escola na Rússia que recebeu licença para treinar pilotos de aviões, helicópteros e também de balonistas. Eles começaram a recebê-la exatamente antes de lançarmos o projeto, e já estávamos familiarizados com eles e os informamos sobre isso. Provavelmente eles a receberam especialmente para nós, porque dizem que querem ensinar dirigibilistas no país e somos muito gratos por isso, por eles existirem, por terem as competências necessárias e, acima de tudo, pela iniciativa nessa direção. Portanto, temos também um centro de treinamento no âmbito do projeto, claro, da empresa operadora, porque, adicionalmente, como é possível vender um dirigível para alguém sem tê-lo explorado, sem ter adquirido experiência e sem ter transferido essa experiência para algum tipo de material didático que, por sua vez, deve ser utilizado no centro de treinamento para preparar os pilotos? Em resumo, é claro,
para que serve uma empresa de exploração. Isso não é apenas para ganhar dinheiro com isso, mas também para adquirir a primeira experiência, desenvolver um certo conhecimento. E, naturalmente, há este departamento comercial que irá vender tudo isso, porque será produzido em série, assim como os primeiros dirigíveis, que provavelmente serão lançados exclusivamente como drones não tripulados. Eles têm muito trabalho pela frente. Este trabalho se cruza com os aparelhos de voo existentes, com aviões, com os leves, com helicópteros, com alguns. Mas em nosso país e no mundo como um todo, está ocorrendo uma pequena crise na indústria da aviação. E alguns aparelhos em breve simplesmente deixarão de voar, porque esgotaram seus recursos e assim, de maneira muito rapidamente, este aparelho será produzido em série e, de forma natural e evidente, será explorado comercialmente tanto pela empresa operadora quanto poderá ser vendido a interessados, empresas de logística, ou seja, enfim. Está claro. E o grande aparelho também será operado e vendido de maneira eficiente, segura e cuidadosamente, junto com os hangares. Qual será exatamente esse aparelho? Temos uma compreensão aproximada, mais precisamente. Este é o ponto em relação ao qual nos moveremos para a esquerda ou para a direita, mas isso é aproximadamente uma capacidade de carga de 10 toneladas. Este aparelho será dentro do contexto do dirigível, ainda pequeno, mas no âmbito da logística aérea já é um jogador sério. Há um helicóptero que é muito conhecido e amplamente utilizado e é o mais produzido no planeta, que é o Mi-8. O Mi-8 pode transportar aproximadamente cerca de 4 toneladas. E já existe um mercado de cargas formado para ele, de forma condicional. Bem, a logística está organizada para isso. Este aparelho terá um custo semelhante ao do Mi-8, talvez até mais barato. Transportar aproximadamente 2 vezes mais, 3 vezes mais longe, 4 vezes mais barato, de forma eficiente. E nós supomos que esses tipos de aparelhos serão provavelmente os mais produzidos em série e haverá uma boa margem de lucro em suas vendas e assim, no âmbito deste projeto, devemos dominar a produção em série desses aparelhos, construir pelo menos um, de preferência 2, galpões, onde serão produzidos em série grandes aparelhos. E para tudo isso, Pavel Igorevich, quanto precisamos de dinheiro e tempo, que é necessário e importante. Aqui está o aparelho, adicionalmente. Sim, você pode me dizer quanto tempo levará, por exemplo, quando houver financiamento suficiente para que possamos levantar o primeiro e os subsequentes dirigíveis? O primeiro aparelho será levantado no ar em menos de um ano, aproximadamente, de acordo com o plano atual e cronograma. Parece que começaremos a produzir em série, provavelmente em 2 anos, porque produzir e levantar o aparelho no ar é bom, mas obter o certificado e a licença para a produção em série ainda leva tempo. Provavelmente levantaremos o grande dirigível em torno de aproximadamente 3 anos. Possivelmente, em 3 anos e meio já é possível contar com uma certa série, em 4 anos em média, é assim que se delineia, aproximadamente, ou seja, o prazo é de até aproximadamente 3,5 anos, o 4. Isso é o que realmente vamos nos esforçar para cumprir de maneira eficaz e eficiente dentro do prazo. A propósito, amigos, escrevam se o vídeo está bom, se está travando. Escrevam se está tudo certo, irregular, bom ou ruim. Para mim está indo normalmente. Normal, né? Bem, você assiste no VKontakte, eu assisto no YouTube. Diga onde assiste, está tudo bem com a qualidade. E não se esqueçam de dar likes. E repost, isso sempre será bem-vindo. Se precisarem, eu tenho tudo isso no computador. Olha, aqueles aparelhos estratosféricos, eles estão dentro desse projeto. E o que exatamente são? Olha, dentro deste projeto está tudo, na verdade. Apenas estamos dizendo que o prazo é de 3,5 a 4 anos, mas pode ser estendido até 5. Não é desejável, claro. É a criação exatamente desse modelo de negócio sustentável
quando ele atinge a autossuficiência. Já é lucrativo, pode se desenvolver a partir de seus próprios recursos e pode pagar dividendos. Além disso, naturalmente, ela pode se expandir como qualquer negócio, através da captação de recursos, ou seja, a produção em série e a venda de dois tipos de aparelhos, tendo lá seu terreno, seu hangar, seu centro de treinamento, sua empresa operadora, é a unidade de negócios que, de certa forma, se firmou e começou a funcionar. E é claro que, enquanto estivermos construindo o primeiro aparelho, o segundo aparelho, já estamos planejando uma linha de aparelhos subsequentes, que podem ser de 40 toneladas, 100, 200 e também os aparelhos estratosféricos. E todos eles serão desenvolvidos paralelamente. Mas até que ponto, se hoje começou o desenvolvimento do primeiro aparelho, este aqui então, após algum tempo, digamos 3 meses, o desenvolvimento deste aparelho começará um pouco mais paralelamente. Provavelmente 6 meses após o início, aqui começará o desenvolvimento do terceiro aparelho, mas não haverá grande prioridade, força e atenção para isso, porque é necessário concluir este aqui, e naturalmente o trabalho nos aparelhos estratosféricos já começou. Paralelamente, é impossível parar o fluxo de ideias. Você pensa em uma coisa, surge uma ideia sobre outra, e o trabalho com a estratosfera já começou e está em andamento. Existem, por exemplo, aqueles mesmos desenvolvimentos dos dirigíveis underground, quando eles passaram 20 anos juntos, trabalhando em seus projetos e projetando dirigíveis. Portanto, todos os projetos na estratosfera serão lançados condicionalmente em paralelo, mas estamos arrecadando financiamento apenas para essa unidade de negócios específica. O restante também é mais ou menos de forma voluntária, com despesas absolutamente pequenas em meio à criação da produção em série deste aparelho de Ellen, incluindo detalhes adicionais sobre o processo e as implicações financeiras, envolvendo custos e benefícios. Mas esses desenvolvimentos condicionais, até mesmo alguns lançamentos estratosféricos em breve, isso tudo unidades de porcentagem do orçamento total. Mas tudo está planejado sim, naturalmente. Bem, se falarmos sim sobre o orçamento geral e passarmos, digamos assim, para os números financeiros, para realizar o que o Fyodor mencionou, são necessários 3 anos, ou, como disse Fyodor, indesejável, mas teoricamente possível até 5 anos. Nós inicialmente posicionamos isso como 3, 5 anos, o prazo para a implementação deste plano. Para a sua implementação é necessária uma quantia de aproximadamente 100 milhões de dólares que planejamos captar nesse período. Os investidores que apoiarem o projeto receberão 49% da empresa criada, cujo escritório estamos hoje, junto com Fyodor, realizando esta transmissão. Como você entende, o crowdfunding se diferencia do crowdinvesting principalmente pelo fato de que as pessoas que apoiam coletivamente uma determinada iniciativa não estão de forma alguma fazendo doações. Aqui tudo é realmente exatamente assim. Temos investimento, né? Ou seja, o que você faz é um investimento e por isso você recebe uma participação no negócio que está sendo criado. Atualmente você pode, sem qualquer restrição, investir na nossa plataforma de investimentos a quantia de recursos que considera correta e aceitável para si. O investimento médio no momento é de $2.000. Este valor é necessário para participar do programa de investimento. Em troca, você receberá cotas de investimento que são direitos de reivindicação sobre a própria empresa nova. As cotas de investimento representam uma parte do capital da empresa e logo após a bem-sucedida conclusão do financiamento, essas cotas que você adquire hoje de forma segura e vantajosa têm a possibilidade de serem trocadas por ações da empresa nova, permitindo que você e assim venha a se tornar um coproprietário pleno dessa empresa e acionista. Pasha diz que a nova é a empresa-mãe que incluirá desenvolvedores, produção em série, operadores e vendas de aparelhos. Desenvolvimentos externos, há uma compreensão de quais grandes players e, provavelmente, em que momento começaremos a desenvolver aparelhos especiais sob encomenda deles. Serão aparelhos grandes que executarão tarefas especiais, como para, por exemplo, a Rosatom e a Roscosmos, ou, por exemplo, a Gazprom,
a esse tipo de entendimento e eles virão, grosso modo, comprando o desenvolvimento, a produção, a construção de seu próprio cais, a preparação da equipe. Naturalmente, o pagamento de tudo isso incluirá o lucro, e o lucro mesmo de projetos tão grandes ainda será direcionado para a empresa-mãe, e metade desse lucro, ou seja, 49%, será devolvido aos investidores. Esses são os dividendos sobre as ações que você pode adquirir. Não apenas será possível a produção em série desses dois aparelhos, mas também a produção e venda de tudo o que vier a ser no futuro. Tudo isso será direcionado para cá, como lucro e desenvolvimento. Mesmo o centro de treinamento, por assim dizer, também será uma estrutura comercial que irá formar dirigibilistas. É claro que vamos treinar nossos próprios dirigibilistas às nossas custas, mas pessoas externas que desejam aprender a operar o aparelho, se tornar técnicos, mecânicos e assim por diante. Isso já é uma estrutura comercial que já trará algum lucro, e uma empresa externa para treinar sua nova equipe na operação deste aparelho, por exemplo, uma companhia aérea que já possui helicópteros e aviões, agora também adicionou dirigíveis. Eles precisam, em primeiro lugar, treinar e, em segundo lugar, passar por algumas requalificações e assim por diante. E essa unidade gera dinheiro e, adicionalmente, portanto, a empresa-mãe ganha, em geral, de maneira geral, de toda essa indústria, que planejamos cuidadosamente construir, estabelecer trilhos comerciais. Todo o lucro será direcionado, com sucesso, para a empresa-mãe. E agora, com a tecnologia atual, é possível adquirir facilmente uma participação dessa mesma empresa-mãe diretamente pela internet de forma segura. Sim, e este é apenas o primeiro passo, certo? Este é o primeiro passo para o desenvolvimento desta empresa. Em termos gerais, como disse Fedor, estamos atraindo investimentos para criar exatamente esta empresa lucrativa, que não apenas conseguirá se manter à tona, mas também já começará a gerar lucro, compartilhá-lo com os investidores e, claro, reter uma parte do lucro para nós. E para que serve o lucro das empresas em desenvolvimento? Em primeiro lugar, qualquer empresa em rápido crescimento reinveste constantemente esse lucro em si mesma e já há uma compreensão muito clara de onde a empresa deve chegar em 5 a 10 anos. E esse caminho a empresa seguirá sem a captação adicional de financiamento, a menos que, é claro, haja algum entendimento de que isso pode acelerar seriamente os processos e, ao mesmo tempo, esses investimentos não serão direcionados para esta empresa-mãe, ou seja, agora você tem a oportunidade de entrar na empresa principal, que irá obter lucro de todas as direções de negócios, mas desenvolvendo algum direcionamento de negócios separado, por exemplo, a criação de algum dirigível de 20 toneladas ou de um dirigível estratosférico. Lá, já será criada a sua própria empresa, que poderá atrair financiamento de maneira independente. Você não vai participar disso, mas você está ajudando a empresa, é coproprietário, assim, tudo isso também é muito interessante para você. Sim, consideramos a possibilidade de que um grande jogador venha e traga algum capital de forma significativa e impactante para o projeto, por exemplo, de um grande aparelho. Naturalmente, há uma certa parte do lucro, uma parte do lucro vai para a empresa-mãe, portanto, para você. Ou seja, foi isso que Pavel quis dizer. Em relação ao desenvolvimento futuro, todos os analistas concordam que, começando com uma capacidade de carga de 100 a 200 toneladas, é desejável construir pelo menos 100 aparelhos. A empresa que fizer isso primeiro se tornará a mais lucrativa do planeta, pois proporcionará a possibilidade de ter a famosa rota da seda aérea. Ou seja, alguns aparelhos, e nossa empresa está naturalmente e consistentemente se esforçando para isso. E temos todas as chances de ocupar completamente esse nicho, porque até agora ninguém sequer mencionou que está se esforçando para isso. Assim, podemos nos tornar de maneira significativa a maior e indiscutivelmente a mais influente empresa do planeta em um futuro próximo. Por um lado, é verdade. Por outro lado, agora temos também, de fato, a capitalização da empresa. Ainda não decidimos, pelo que entendi, em qual bolsa específica conseguiremos entrar, nos capitalizar e outras questões. Mas não é necessário ter uma esquadrilha de 100 dirigíveis de carga. Basta lançar alguns aparelhos estratosféricos para que o valor da sua empresa dispare também para a estratosfera. Então vamos pressionar esse mercado de todos os lados, tanto em termos de capitalização quanto de lucratividade. E, de modo geral, quem for o primeiro no planeta a lançar essa quantidade de dirigíveis
se tornará definitivamente o dirigibilista, e provavelmente seremos nós. Então, saudações a todos. Sim, e quão rápido isso acontecerá depende de vocês, incluindo aquelas pessoas que estão assistindo a este webinar especificamente hoje. Então, quando discutimos como será maravilhoso ter dezenas de nossos próprios dirigíveis, e não apenas os nossos, mas também para venda, e assim por diante, eu sempre me lembro dessa empresa Zeppelin, sim, cujo, digamos, souvenir eu comprei quando voei em um dirigível. Lembro-me dessa empresa que ganha mais de 100 milhões de euros por ano, tendo apenas 2 dirigíveis próprios em operação, onde cada um faz 12 voos por dia com passageiros, além de que alguns dirigíveis eles às vezes vendem e eles se sentem muito bem, então esse negócio é lucrativo mesmo se deixarmos de lado quaisquer sonhos de liderança mundial. É apenas um bom negócio lucrativo mesmo com um número pequeno de aparelhos. Portanto, ganhar dinheiro aqui é mais do que definitivamente possível e a equipe está absolutamente exatamente nisso. Quanto aos benefícios para o investidor, na verdade, já mencionei a maior parte disso de maneira mais completa. Hoje você pode investir no projeto de maneira segura e confiável e receber uma parte da empresa que está sendo criada. O financiamento que temos é de 3 a 5 anos, durante os quais o projeto será financiado e, claro, está dividido em chamados estágios de financiamento. A cada etapa são resolvidas determinadas tarefas, é atraído um certo volume de investimentos e nós avançamos para a próxima etapa, ou como agora se chama no mundo dos investimentos, rodada de investimentos. No total temos 20 desses estágios rodadas previstos e agora estamos mesmo não no primeiro estágio, estamos no estágio 0, no estágio pré-lançamento, naquele estágio em que estamos formando este projeto junto com você. Diante de seus olhos, questões fundamentais estão sendo resolvidas, enquanto em outros lugares algo pode mudar, mas o vetor permanece exatamente aquele que foi inicialmente declarado. Claro, entendemos que nesta fase as pessoas têm muitas perguntas e para algumas delas ainda nem sempre conseguimos dar uma resposta precisa, e por isso, para o investidor que investe agora, este é o risco máximo dentro deste projeto. Não haverá tais riscos de investimento nem na quinta nem na 10ª etapa e muito menos haverá em 2, 3 anos. Portanto, para agradecer de forma especial às pessoas que já apoiam o projeto nos dias de hoje, são oferecidas as melhores condições para investimentos, ou seja, as condições desta fase inicial 0, quando você pode adquirir participações no projeto pelo menor preço. Por esse preço, nunca mais será possível adquiri-los. Além disso, esses pacotes não poderão ser aumentados. Não será possível fazer nada com eles, nem comprar mais, mesmo que você tenha algumas condições de participante do Clube 100, que possuem condições de investimento privilegiadas. Mesmo assim, esses pacotes pré-lançamento estão disponíveis apenas agora. Então, se você realmente gosta do projeto, se verdadeiramente sonha que os dirigíveis voltem a subir aos céus da Rússia e em uma quantidade massiva e em série, agora você pode de fato contribuir para isso e obter o máximo retorno dessa ação. Pacotes de investimento, condições de financiamento, tudo isso você pode encontrar no painel pessoal na seção de investimentos. Estudem, leiam, se tiverem perguntas, vocês podem sempre enviá-las para o suporte ou escrevam aqui no webinar, com certeza falaremos sobre tudo isso. Em breve teremos a mudança da fase de investimento e nós iremos fazer um resumo da fase de financiamento. Mas um pouco mais rápido, poderemos fazer um resumo detalhado e minucioso do nosso projeto dos últimos 2 meses, um pouco mais de detalhes sobre... E por isso, aproveitando a oportunidade, quero convidá-lo para o nosso webinar da empresa Grupo Solar, que ocorrerá amanhã, quarta-feira, às 19 horas, horário de Moscovo. Lá, vamos falar os resultados da empresa Grupo Solar, o projeto Sovolmesh e o projeto Dirigíveis de Nova Geração. Venham se quiserem estar a par e saber quais foram os passos concretos realizados em nossos projetos. Agora, eu acho que podemos passar para as perguntas. Vamos começar. Podemos começar com as perguntas no VKontakte, estaremos acompanhando as perguntas no canal Dirigíveis de Nova Geração e nas perguntas da transmissão.
no VKontakte, também no grupo oficial. Portanto, vocês podem escrevê-los agora mesmo, se ainda não o fizeram. Vamos começar de cima para baixo. E se você está nos assistindo no canal do Grupo Solar, também vamos dar uma olhada lá. Mas as transmissões principais são no VKontakte e no canal oficial do YouTube. Então, bem, vamos de cima para baixo. Alexei pergunta se vocês vão repetir a mesma coisa toda semana, apenas para manter o hype. Aqui precisamos, como no Sovelmash, lançar relatórios em vídeo curtos e não apenas repetir a mesma coisa. Alexei, veja, primeiro, vamos esclarecer. Na terça-feira repetimos a mesma coisa, porque na terça-feira temos uma sessão para iniciantes. Assim, se você tiver pessoas assim, traga-as na terça-feira. Você pode só dizer, vá ao webinar na terça-feira e nós contaremos tudo a vocês. Na quinta-feira, temos na quinta e sexta-feira, em algum dia em breve vamos nos fixar, teremos nosso webinar de notícias, de forma regular. Lá não é a mesma coisa, lá relatamos sobre o que foi feito recentemente, respondemos perguntas, lá já é outra informação. Quanto à necessidade de vídeos curtos toda semana, vocês devem entender que apenas agora o escritório está se preenchendo com funcionários, a equipe está se formando, e no escritório ainda nem sempre há internet, a mobília está sendo trazida, portanto, não será tudo de uma vez. Já decidamos. Quem cuidará do conteúdo em vídeo, espero que em breve ele esteja conosco na equipe. Os vídeos, como você disse, começarão a ser lançados regularmente. Sim, a tarefa que temos é que haverá uma espécie de série, e uma vez por semana, o operador vai viver diretamente no escritório, acompanhando-nos em todas as reuniões e registrando tudo. É claro que ele cortará alguns momentos que não devem ser divulgados, mas no geral, será um conteúdo ao vivo que vamos publicar uma vez por semana, mostrando o que aconteceu. Apenas aguardem um pouco, tenham paciência e tudo vai fluir. Igor escreve e diz que somos caras arriscados, pois lançamos a transmissão após uma pesquisa no Telegram sobre um possível aumento na tarifa de transferências de dinheiro para os projetos. Como você comentaria sobre essa situação? Igor, não temos medo de nenhuma pergunta, independentemente das enquetes que ocorrerem no Telegram, estaremos sempre ao vivo com vocês. Comentar para aqueles que talvez não saibam, houve uma pesquisa sobre como os investidores reagiriam a um possível aumento da comissão dentro do painel pessoal. Nós lhe contamos honestamente sobre a situação que existe atualmente no mundo, que não é segredo para ninguém. Você sabe que as transações financeiras estão se tornando mais caras em todo o mundo e cada vez mais dinheiro está sendo gasto de uma forma ou de outra em comissões para os contratados que utilizamos. Isso é completamente normal. Todos pagam comissões, até mesmo o supermercado, e nós também fazemos isso. Mas temos comissões mais altas, trabalhamos em diferentes países, em diferentes moedas, isso tudo afeta o custo das transações monetárias. Por isso, decidimos levar o projeto público para votação geral. Veja, escreva sua opinião. Você estaria disposto, como investidor, a assumir uma pequena parte dos custos para que mais dinheiro chegasse ao projeto e pudesse ser utilizado nas necessidades do projeto? Porque qual é a situação aqui? Alguns dizem, não estamos nem aí. Vocês têm um orçamento, colocam seu orçamento, suas comissões, mas você deve entender que o dinheiro pode sempre ser gasto de diferentes maneiras. Você pode realizar um ótimo webinar ou pode simplesmente pagar por alguma transação. Se o investidor estiver disposto, por exemplo, a assumir 1% de comissão, então pagará 100 rublos ou 101 rublos. Para uma pessoa em particular, isso é praticamente imperceptível. Para nós, no entanto, isso é muito perceptível, porque lidamos com volumes financeiros muito grandes. Levantamos a questão. Enquanto discute, se você quiser, pode se juntar. Então, quando será o sorteio do Tolstói? Isso, pelo que entendi, é uma pergunta para o Andreev. Vou confirmar com ele. Pelo que sei, será em 2 semanas exatamente. 2 semanas se passaram. Assim, sobre a aplicação dos dirigíveis, um bunker nuclear para sobreviver, Deus me livre, a um apocalipse nuclear, apenas vender o euro. Para a América é mais caro, sim. Não codifique com o povo. É mais barato para o povo? Sim, existe essa ideia que paira na cabeça de muitos de que,
Deus nos livre quando acontecer a tal inverno nuclear, seja em Yellowstone ou na Terceira Guerra Mundial. Parece que todos estão esperando por isso e pretendem sobreviver debaixo da terra. Não é tão agradável assim estar em um bunker profundamente enterrado, como é elevar-se acima de toda essa cinza em dirigíveis, cultivar jardins, respirar ar fresco, olhar para o sol, onde não há, lá é total escuridão. Sim, a ideia está no ar e não apenas entre o povo, mas de forma geral, entre todos. Para ser honesto, ainda não chegamos ao ponto de um pedido tão direto como: aqui estão os seus dinheiro, construa-me um dirigível assim. Mas já existem conversas a respeito. Pessoas com capitais grandes refletem sobre isso e dizem que, se é possível, então deve ser feito. É uma arca assim, não é? É um certo arca pessoal. Todos querem uma arca pessoal, um bunker pessoal. Geralmente isso é possível, não há nenhuma limitação. Há a questão do combustível, mas isso são painéis solares. A água, claro, deve ser retirada das nuvens acima dessa nova cinza. Existem suas próprias tarefas. Tudo provavelmente é resolvível, mas não gostaria daquela mesma de um inverno nuclear. Mas sim, se não for feito pelas pessoas, pode ser que o mesmo Yellowstone se encarregue disso. Portanto, é possível se preparar para tudo. E sim, isso é muito mais agradável. E sim, é possível ganhar dinheiro com isso. Vamos fazer isso. Vamos descobrir. Espero que não precise fazer isso. Como dizem, é realmente possível ganhar muito com os pânicos estrangeiros. Por que não? Quanto pode custar aproximadamente uma estrutura inicial de aproximadamente 500 quilos? Quanto pode custar? Ainda não determinamos o custo de produção em série do projeto, incluindo todos os salários, aluguel de espaços, contratados e subcontratados. Já temos o custo para este aparelho e o custo total do projeto experimental, que sempre é várias vezes mais caro do que o de série. O custo para criar um único aparelho como este é equivalente ao de um bom Rolls-Royce. O custo é de Rolls-Royce? Aproximadamente. Bem, isso não é um modelo de série, é experimental, ou seja, o modelo de série será muito mais caro e provavelmente o custo de produção nos surpreenderá agradavelmente. E queremos que ele seja um aparelho o mais acessível possível. Porque sim, eu já disse isso antes, posso dizer novamente, os dirigibilistas têm. Desde aqueles tempos antigos, uma espécie de regra não escrita, o que equivale a 1000 metros cúbicos de volume do dirigível, ou seja, US$ 1 milhão. Você quer um dirigível de 2000 metros cúbicos, então aqui estão US$ 2 milhões, é o que vai custar. Quer um de 1000 metros cúbicos, claro, US$ 10 milhões. E essa estrutura de precificação não está de forma alguma relacionada ao custo de sua produção. E o custo de produção, levando em conta a localização, por exemplo, a implementação da produção do mesmo tecido, compósitos, transmissões, revestimentos de casco, sistema de controle e assim por diante. O custo será, bem, como o custo dos materiais, de forma que será barato e eficiente para uma grande série ou para a produção em massa. De outra forma, não será possível, será necessário quebrar o sistema para construir algo novo. Alexander, que fez essa pergunta, mencionou um valor entre 10 a 15 milhões de dólares, mas eu acho que a Rolls-Royce custa muito menos. Irina pergunta se você disse aos seus pilotos o que queria dizer. Ensinar nossos pilotos de dirigíveis? Provavelmente eu disse, ou seja, precisamos de pilotos para os dirigíveis exatamente como esses. Se estamos construindo dirigíveis opcionalmente pilotados, haverá várias versões deles e alguém deve pilotá-los. Atualmente, há um número limitado de pilotos que possuem a certificação para pilotar um dirigível, mas esses pilotos podem ser contados com os dedos de uma mão.
Precisamos naturalmente cuidar deles e preparar uma nova geração, porque todos estão envelhecendo e nossa frota só vai crescer. Naturalmente, são necessários os próprios dirigibilistas para, em primeiro lugar, testar os protótipos experimentais e, em segundo lugar, trabalhar com a mesma empresa operadora. Primeiro, é necessário testar os protótipos de fábrica, depois os experimentais durante a licitação e, em seguida, na sua exploração comercial, alguém deve fazer tudo isso e, naturalmente, haverá seus próprios dirigibilistas. Como os dirigíveis podem participar em ações militares? Bem, é desejável, claro, não participar de ações militares, afinal temos um projeto internacional. Mas como forma de proteção, o dirigível pode, por exemplo, levantar alguns pequenos dirigíveis que são capazes de elevar alguns radares sobre as cidades e simplesmente monitorar, garantindo a segurança da mesma população civil, porque sabemos que todos veem que no planeta atualmente os drones, ou seja, os quadricópteros, estão se desenvolvendo muito, os quais são equipados com certos tipos de munições, explosivos e assim por diante. Isso não são necessariamente ações militares de maneira direta. Ações terroristas e bandidos, qualquer um já pode usar essas tecnologias para monitorar o que está voando por aí. Deus me livre, pode-se usar dirigíveis. Parece que a aplicação é praticamente ilimitada. Os militares logo vão pensar em onde usá-los. A única coisa é que não quero me envolver com isso. Mas, de qualquer forma, ele pode ser um portador de drones, por favor, porque os drones atualmente têm limitações em termos de alcance de voo e assim por diante, e em altura e uma série de outras limitações. O dirigível pode ser carregado com um número infinito desses drones, transportando-os a uma grande altitude, dependendo da altura para a qual foi projetado, seja 5 km, 6, até 10 ou mesmo estratosfera, e a partir dele, esses drones podem se dispersar. A propósito, não sei se podemos falar sobre isso ou não, mas você se lembra de que nos contaram sobre os dirigíveis que o PVO deveria ajudar, como se chamava, um tipo de caçador. Com rede. Bem, isso já é uma aplicação bem ultrapassada. Sim, até o ponto de que, em drones sobre os objetos, por exemplo, nas mesmas empresas de petróleo e gás, esticam redes para capturar esses drones kamikaze que voam com explosivos. Então, com quem posso entrar em contato? Sobre condições para obter bônus de parceria com a estrutura existente. Igor, você pode entrar em contato comigo, por exemplo. Pode me escrever no Telegram, eu estou no chat sobre dirigíveis de nova geração. Ou você pode entrar em contato com o suporte técnico, eles lhe passarão meu número ou meu Telegram. Você pode falar comigo. Ou peça lá os contatos de Sergei Shevchenko, o responsável pelo programa de parcerias. Você também pode conversar com ele. Estamos todos disponíveis à sua escolha. Então, qual é a diferença entre dirigíveis, helicópteros e aviões? Há dirigíveis, helicópteros e aviões, velocidade, distância, capacidade de carga. Bem, o dirigível pode se comparar em velocidade com os helicópteros, em distância pode se comparar. Bem, na verdade vai muito mais longe do que os helicópteros, mas é mais lento do que os aviões. Em termos de custo e capacidade de carga, os dirigíveis serão muito mais eficientes do que os helicópteros. Temos aqui os aviões, de carga mais potentes do planeta, e é improvável que consigamos construir algo com uma capacidade de carga maior. Bem, toda a engenharia focou nisso. Podemos construir os dirigíveis. Serão muito maiores, mas o mais importante é que eles fazem isso de forma mais barata, ou seja, é economicamente mais eficiente transportar os dirigíveis do que de avião, e ainda mais de helicóptero. O helicóptero é o mais caro, mas o avião é mais barato. Mas parece que é economicamente mais eficiente transportá-lo de dirigível, mas parece que é mais lento. Mas o dirigível ainda tem essa vantagem. Ele pode pegar a carga na fábrica do fabricante e levá-la diretamente para o armazém ou para o consumidor, onde quer que seja. E se for mais devagar, parece que
Para transportar a carga de avião, você primeiro a carregaria em um caminhão. Depois, transferiria do caminhão para o trem, ou seja, para o mesmo avião. E com todas essas transferências de carga, provavelmente o dirigível já levará tudo. Sim, haverá um trecho da estrada onde o avião passará muito rapidamente, mas se for de porta a porta, como pode fazer um dirigível, provavelmente ele superará o avião, porque ele não precisa de uma base de aeródromo, pode decolar de qualquer área livre, até mesmo do telhado de um edifício. E todas as tecnologias nós iremos naturalmente desenvolver, começando por este drone pequeno. Portanto, se compararmos um dirigível com um avião e um helicóptero, em primeiro lugar, ele pode ir do ponto A ao ponto B sem a necessidade de qualquer infraestrutura, pegando a carga e transportando-a diretamente a um custo muito mais baixo do que um helicóptero ou um avião. O helicóptero, por exemplo, simplesmente não conseguirá chegar a esse ponto B. Mas ele não terá alcance suficiente, o dirigível será suficiente. O avião, mesmo que chegue lá mais rápido, não conseguirá pousar enquanto o dirigível conseguirá. E além disso, ela fará tudo de forma mais econômica, ou seja, mais barato. E o mais interessante é que será mais seguro. O dirigível foi reconhecido. Recentemente, uma importante reunião do Conselho Técnico foi realizada em nosso Ministério da Defesa. E lá eles têm essa solução que entre todos os meios de transporte aéreo, o dirigível é o mais seguro. Bem, escuta, eles disseram isso, então, mas isso é natural. Se um helicóptero falha o motor, cai. Se um avião falha o motor e tiver velocidade suficiente, pode planear para onde irá, se conseguirá chegar, ou se será floresta ou água. Se o dirigível falhar completamente, ele simplesmente ficará suspenso no ar. Mas é claro, eles estarão ligeiramente sobrecarregados, sim, haverá uma queda. E nessa velocidade, como estou mostrando, pânico a bordo, estamos caindo, mas naturalmente ninguém está caindo. No geral, é seguro e barato. Ele foi comparado a um determinado tamanho. Quanto maior, mais barato. 1 tonelada por 1 quilômetro. A partir de um tamanho, nós vamos calcular exatamente de qual as mesmas 100, 200 toneladas será economicamente equivalente ao transporte marítimo. O transporte marítimo é o meio de transporte mais barato do planeta para o transporte de cargas. É por tonelada que segue, condicionalmente, trens, caminhões, aviões, helicópteros. Mas o helicóptero é o mais caro de todos, enquanto o dirigível será o mais barato. Então, é mais ou menos assim. Se compararmos, trata-se de economia, segurança e alcance. E assim, de ponto A a ponto B, o que é muito importante, mesmo que o avião ou o helicóptero voem mais rápido, ainda assim, durante o transporte, as transferências e assim por diante, o dirigível já há muito tempo está levando tudo devagar, mas com segurança. E enquanto você respondia, acabou tocando na próxima questão. Os drones não são perigosos para o próprio dirigível. Eu te disse que mesmo que haja algum furo, Bem, os buracos e outras coisas. Na verdade, os drones, de modo geral, representam um perigo. Representam um perigo para tudo. E para a fábrica, e para a rejeição de algum, e para o carro, e para o avião, e para o helicóptero, e adicionalmente para o dirigível. Eu considero que, na próxima década, este será um desafio sério para todos os serviços de segurança, desde os civis até os militares, sistemas de combate a drones. E, naturalmente, todos eles serão instalados nos dirigíveis. Pode até ser que algo desenvolvido seja único no âmbito da criação deste aparelho. Precisamos nos proteger e proteger nossos bens, tanto imóveis quanto móveis, incluindo dirigíveis e drones, que são perigosos para todos. Então, o que vamos fazer para garantir a segurança? De maneira eficaz e segura. Hoje, perdi uma pergunta financeira. Quanto está planejado arrecadar para pré-lançamento? Sergei, neste momento você se lembra que inicialmente era uma quantia de 2,5 milhões, depois foi reduzida para 1 milhão. Eu acho que saberemos exatamente qual será essa quantia específica, após quarta-feira, ou seja, após amanhã. Por quê?
porque o Fiodor já disse que amanhã haverá um conselho científico e técnico, onde será discutida a aparência e como será o primeiro dirigível. Assim será possível entender passo a passo quais recursos e quando serão necessários para os projetos, e a partir disso será muito mais fácil dizer na prática quando e qual a quantidade de dinheiro. É necessário pelo menos até que este aparelho seja levantado ao céu, e eu acho que vamos anunciar isso oficialmente. Então eu ouvi um pouco do Antidóxido sobre o programador. Era sobre o pré-lançamento, certo? Quanto dinheiro temos para o pré-lançamento para que haja compreensão sobre por que falamos em 2,5, depois em 1 milhão e agora perguntam se é realmente 1 milhão. Digo que amanhã será um dia importante e decisivo, a partir do qual poderemos nos basear em um plano concreto. Bem, na verdade, de fato, a fase 0 é a fase de riscos máximos. Os riscos máximos eram a ausência da empresa, as pessoas não formalizadas, e nós não sabíamos o que iríamos construir, mas não acordados. E todos esses riscos, quando resolvermos todas essas questões e eliminarmos esses riscos, podemos condicionalmente mudar a fase 0 para a fase 1. Está isso de alguma forma relacionado a uma quantia de 1, 2 ou 2 milhões e meio de dólares? Dificilmente. Pode-se dizer que, de fato, a fase 0 está encerrada, arrecadamos na fase 0 tanto e podemos resumir. Também é possível fazer assim? Bem, pode ser assim, sim. A questão é se há uma compreensão exata, a compreensão após o conselho científico e técnico será suficientemente detalhada, certo, e bem elaborada. Olha, o conselho é mais voltado para os requisitos, características, aparência e sobre a economia. Começa a ser considerada a economia. Então haverá algum outro próximo passo, sim. Portanto, até a conferência, tudo isso já estará, sem dúvida alguma, claro. Pode ser que talvez na conferência nós possivelmente mudemos a etapa ou até mesmo anunciemos a data exata. A propósito, sobre a conferência, lembro que no dia 16 de novembro haverá a conferência do Grupo Solar, onde falaremos sobre o projeto dos motores do Inova e sobre o projeto dos dirigíveis. Portanto, se você está interessado nesses projetos, não deixe de vir. Tudo isso acontecerá em Moscovo. Lá nos encontraremos e discutiremos tudo isso. E, consequentemente, teremos um momento marcante. Lá teremos o principal evento desta conferência. No âmbito do projeto do motor do U9, estamos passando para a fase final. E no âmbito dos dirigíveis de nova geração, estamos passando para a primeira etapa. Tudo está se mostrando simbólico. E é exatamente lá, progressivamente. Sim, progressivamente. E lá nós já anunciaremos tudo isso. Portanto, na conferência, os presentes serão os primeiros a saber. E sobre a segunda pergunta, quanto dinheiro foi arrecadado até hoje, temos pagamentos no total de 728 mil dólares. Este é o valor pelo qual as pessoas adquiriram pacotes de investimento. E quanto à questão de como você mesmo avalia o ritmo de financiamento, bem, veja, não se pode dizer que está bom ou ruim, alguém dirá que é pouco, não sei. 10 mil investidores na primeira semana, alguém dirá que é muito. Devemos nos basear no que tivemos anteriormente. Eu, especificamente, antes de responder, verifiquei as estatísticas do que tivemos no projeto anterior. Nos primeiros 2 meses de financiamento, tivemos 200 investidores, ou seja, nosso projeto começou no início de junho, e em junho e julho tivemos 200 investidores, e agora, na verdade, já se passaram 2 meses desde a primeira conferência, temos lá 1.850 investidores, vamos dizer assim, cerca de 2.000 investidores, ou seja, atualmente estamos avançando neste projeto a uma velocidade 10 vezes superior à que tivemos no início do projeto dos motores do Hino. Essa é toda a resposta. Se tomarmos as parcelas no motor do Hino, temos hoje parcelas de 15 milhões de dólares e aqui nos dirigíveis temos 5 milhões de dólares. Ou seja, o projeto existe há apenas 2 meses. Já arrecadaram 5 milhões de dólares em parcelamentos. Sim, esse dinheiro não será pago hoje. Mas ainda assim, estou certo de que se agora nos comportarmos de maneira consistente, informando vocês regularmente, mais pessoas entenderão a grandiosidade do projeto. Estou confiante de que até o ano novo teremos já 10 milhões de dólares em parcelamentos e aproximadamente o financiamento de ambos os projetos, eles podem realmente se igualar nos ritmos de financiamento que existem. Portanto,
Tudo está indo mais do que bem para nós, e os números, digamos assim, mostram isso, especialmente em comparação com o projeto que já realizamos juntos por vários anos. Sim, a resposta a este projeto dos dirigíveis é incrível, positiva, amigável, a todos agrada, ligam e como pessoas que estão interessadas, vocês realmente estão construindo dirigíveis? Sim, assim, como especialistas de instituições, tanto da área quanto de outras áreas. Estão interessados, querem participar, oferecem ajuda, serviços, podem ajudar. Temos isso, aquilo, ocupamos isso, aquilo. E eu tenho terra lá, eu tenho isso, eu tenho tudo. E de todos os lados, tudo isso está caindo. Há muitos iniciadores, o tema agrada a todos imensamente. Isso é, natural, gigantescos dirigíveis, o futuro. Sim, e no dia 16 de novembro haverá conferência. Fiodor, vamos mostrar algo, nossos produtos. Podemos esperar isso. Se alguém vier, Produtos próprios. Mas nossos construtores têm muitas ideias. Podemos trazer algo, algum pequeno dirigível. Por exemplo, um de 8 metros. Ele não vai voar, na verdade, porque... Não, embora dependa de onde, se o trouxermos para a rua, podemos voar com ele lá. Se o levarmos para dentro de um prédio, provavelmente não. Bem, não vamos voar com ele lá. Porque é preciso desinflar, depois inflar é hélio, embora também se possa inflar com hélio. Enfim, algo traremos. Isso vai acontecer. A questão é onde e como, mas você verá os dirigíveis de nova geração. Pequenos, que a gente nem consegue chamar de brinquedo, mas ainda assim não são sérios, mas quanto, bem, 10 quilos ele já levanta tranquilamente. Aqui estão os dirigíveis que podem ser demonstrados. Até 40 quilos. no geral, este ano vamos mostrar alguns desses testes, digamos assim, amostras, sim ou simplificadas, que pesam até 10 quilos. Bem, a tarefa, como um plano padrão, sim, isso já será definitivamente mostrado no ano 1000. Em um ano, sim, já teremos um aparelho sério totalmente autônomo que pode ser utilizado comercialmente, produzido em grande escala e para o qual temos tarefas que estaremos felizes em resolver por dinheiro. Então, vamos agora passar para as perguntas interessantes. No canal do YouTube dos dirigíveis de nova geração, que foram enviadas pelos nossos espectadores. Assim, com calma e atenção aos detalhes importantes. Assim, perguntam quem é Dudu Inove. Bem, claro, há muitos investidores aqui do nosso primeiro projeto. Isso não é surpreendente. Esses dirigíveis serão equipados com a esalavanca de Du Inove. Pelo menos, provavelmente haverá geralmente, possivelmente, talvez, eventualmente. Apresentamos os dirigibilistas a Nevera Alexandrovich, levamos eles ao Sovolmash. Eles conversaram e entenderam que existem pontos de contato. Os dirigibilistas gostaram das características dos motores. Duinov solicitou especificações claras. As especificações serão definidas após a realização da primeira NTS e serão determinadas as capacidades e outras composições e assim por diante. Em geral, será formada uma TZ que será enviada ao Sovolmash. Se o Sovolmash responder positivamente, então os motores estarão sem dúvida disponíveis. bem, Alexander escreve que não terminamos um projeto e começamos outro, e que o dinheiro não é infinito, dólar sobe, etc. Veja, Alexandre, bem, em primeiro lugar, você recebeu a resposta correta de que no projeto Sovolmash, já para financiar o projeto, as parcelas que existem são mais do que suficientes. Sim, novos investidores são necessários lá agora também, mas não há riscos de que o projeto fique subfinanciado, porque, mais uma vez, já há parcelas suficientes para levar a empresa completamente até sua fase final. Além disso, já está funcionando uma comissão e até o final deste ano a empresa deve iniciar suas atividades comerciais e os investidores. E esse dinheiro que estará chegando na fase final são necessários para comprar equipamento adicional e manter o Sovolmash à tona até o primeiro lucro. Devemos começar um novo projeto somente quando sabemos que o primeiro projeto não está ameaçado, mas que ele tem certeza de conclusão.
Além disso, se todas as tecnologias e inovações fossem lançadas uma de cada vez, já estaríamos vivendo na Idade da Pedra. Portanto, sempre dissemos que iríamos assumir um segundo projeto, mas faríamos isso apenas quando sentíssemos que estávamos prontos para isso. Quando nossa comunidade de parceiros estiver pronta para isso, e quando houver essa demanda por parte dos investidores. Bem, e agora passar pelos dirigíveis, falaram por 1 hora, e meia hoje sobre por que era impossível exatamente agora. De forma alguma, se esperarmos mais um pouco, definitivamente surgirá um grande jogador no país. Ainda bem que nós aparecemos, pois há uma demanda do governo para a apresentação de programas de desenvolvimento da indústria de dirigíveis. Há um certo orçamento, adicionalmente, provavelmente, que está sendo planejado para isso. E para essas demandas orçamentárias, aquela mesma equipe de engenheiros, que é a única no país capaz de realizar isso, poderia ser levada por alguém. Mas precisamos disso? Não precisamos. Precisamos construir o dirigível nós mesmos e fazer isso de forma eficiente, portanto, não tivemos tempo para perder de forma alguma. A colher é útil no almoço. Começamos o projeto então, mas talvez tenhamos tido sorte ou foi o curso dos eventos. Sempre se quer dizer que era assim que estava planejado, que por um lado, o Grupo Solar estava pronto para iniciar um novo projeto, e o próprio projeto estava pronto para começar. Isso precisava ser feito agora. Com o Sovelmash também está tudo claro. Sergei Semenov consultou-se com Dmitry Alexandrovich e lá tudo se alinhou no que Dmitry Alexandrovich disse. Tipo, Sergei, não se preocupe. Com o Sovelmash já está tudo em ordem. Aqui temos Oz, estamos iniciando a produção, já temos uma fila de clientes, a comercialização já está acontecendo. Então, o projeto de fato aconteceu, não se preocupe, inicie o próximo. E assim lançamos os dirigíveis de nova geração. Então, aqueles que dizem que um projeto não é bem sucedido, como foi escrito, Bem, porque não terminaram de outra forma. tudo isso acabou definitivamente. Mas agora realmente passarão 3 meses, ou algum pequeno período perceptível. Duenov relatará que foi obtido o primeiro lucro de algum desenvolvimento. Diremos, é hora de construir dirigíveis, mas todos os dirigibilistas já foram recrutados. Bem, no geral, não se deve fazer assim. E esses 3 meses 3 meses, eu não sei de onde eu tirei isso. Ou seja, o que fazer quando Duenov disser, tudo está ótimo, estamos comercialmente bem-sucedidos, enquanto já perdemos vários projetos, ao menos esperamos. Bem, do ponto de vista até do Grupo Solar, é preciso entender que nem a comunidade, nem os parceiros, nem os funcionários conseguiriam viver meses sem salário, porque, digamos assim, a atividade do Grupo Solar é financiamento, de uma forma ou de outra, assim. Então vamos continuar com as perguntas. Quantas ações existem no total neste momento? Quantas ações? Existem 50 bilhões de ações neste momento. Então, como você mencionou anteriormente, você mesmo diz mais aumento, não prorrogação da etapa e também ações diversas e diversas outras coisas que tudo isso você terá. Assim, não entendi a pergunta. Bem, provavelmente a pergunta é sobre quantas ações haverá e depois se haverá aumento de ações e assim por diante. Não, aqui a questão não é uma pergunta, mas provocar. Não vamos estender prazos. Ainda fazem tudo isso. Às vezes faziam, às vezes não faziam. Vamos fazer, não vamos fazer. Nunca fizemos promoções assim, sem motivo. Como no ano passado, tivemos uma promoção em que era possível aumentar o pacote e ainda obter nas mesmas condições. Por que fizemos isso, certo? Porque havia um pedido claro de dinheiro do Sovelmash, que a propósito foi atendido. Você deve se lembrar disso. Lá, em 2 meses, devíamos transferir, mas acho que 3 milhões de dólares. E nós fizemos isso, certo? Portanto, conseguimos realizar uma série de trabalhos antes da chegada do inverno. Estou certo de que, se não tivéssemos feito isso na época, agora não haveria essa verificação das OS, certo? Porque agora estaríamos apenas finalizando a construção, então conseguimos ganhar cerca de 6 meses lá. Sim,
porque se não tivéssemos feito esse trabalho antes do inverno, só o faríamos depois do inverno. Aqui está a pergunta: para que serviu essa ação e todas as outras ações? Elas são feitas para acelerar o projeto. Se aqui, bem, algo semelhante for necessário, digamos, é urgente comprar algum elemento para os dirigíveis. Caso contrário, teremos que entrar na fila na fábrica e só seremos atendidos em 3 meses. Bem, talvez também façamos uma promoção, mas isso é sempre uma medida forçada. Certo. Uma pergunta. É claro que não será possível entrar em todas as áreas de uma vez, mas o que foi considerado, eu entendo. Sobre quais áreas é isso? Mas eu entendo que não será possível entrar em todas as áreas. Ao mesmo tempo, outra questão é quantos foram considerados e serão concretizados, provavelmente na área de aplicação dos dirigíveis, talvez em outras regiões. Na área de aplicação, trata-se de transporte de carga sem piloto. Isso é o primeiro, e o segundo refere-se a este aparelho. O principal são os transportes de carga sem piloto, e quanto a este aparelho, provavelmente os primeiros serão turísticos, porque há uma demanda forte por vários aparelhos turísticos. Esta é uma demanda sólida, isso é um. E dois, é como bons demonstradores para o desenvolvimento futuro, porque de fato, realmente, verdadeiramente é importante. É possível construir imediatamente um grande aparelho, para transporte, por exemplo, de foguetes transportadores, para a fábrica produtora no cosmodromo. Mas dirão, construam por sua conta. Vamos analisar se é seguro ou não, se vamos usar ou não, construir, certificar a nave turística e fazer passeios com ela de forma segura e adequadamente. Essas mesmas pessoas do espaço, e dizer que, veja, isso já está funcionando, é uma conversa completamente diferente. Portanto, esses primeiros provavelmente serão turísticos e, mesmo assim, como demonstração. As futuras aplicações serão para transporte de carga. O que se diz sobre a indústria de grandes aparelhos é que eles são necessários para o espaço, para a indústria de petróleo e gás e para muitas outras indústrias. É muito cedo para falar sobre isso. Então, se falarmos sobre a direção, trata-se de um veículo não tripulado, apenas um drone de carga, e esses primeiros serão turísticos, provavelmente. Depois, veremos. E quanto aos mercados, Quais mercados estão planejados para serem explorados? Em quais países? boa pergunta, mas estamos mais interessados em entrar nos mercados da Ásia. Naturalmente, porque a nossa situação geopolítica atualmente nos indica que essa é a única opção. No entanto, o projeto é internacional e pode se desenvolver em todas as direções. Vamos ver. Foco e continente asiático, um grande país próprio, e em seguida em direção à europeia. Oh, África, meu Deus! A África é provavelmente o mercado mais vasto e grande, de onde com certeza começaremos. Então, provavelmente começaremos aqui dentro do nosso país. Este projeto é tudo como um experimento demonstrativo. Depois avançaremos para explorar o continente africano. Tudo isso está relacionado também com licenciamento e certificação. Depois vamos nos mudar para a Ásia, e o terceiro prioridade será a Europa e além. Em resumo, a estratégia de movimentação nos mercados é essa. É possível esticar de maneira eficaz uma rede ao redor da cidade com um grupo de dirigíveis? Talvez não é necessário. Isso é a respeito dos drones? Os aeróstatos trazidos de fora, por exemplo, poderão estar lá, mas haverá muitos deles. É necessário ou não? Essa é a questão. Não dirigíveis, é melhor começar com aeróstatos trazidos de fora. É possível dispersar nuvens sobre as cidades ou transportar água para irrigação durante a seca? É mais fácil tirar água do lago do que absorver uma nuvem. Ele está conosco, é um pesquisador. Artem, diga-me, é possível absorver uma nuvem? Teoricamente, sim. Teoricamente, é possível, dizem. Então é possível vender água das nuvens de forma completamente legal? Bem, condensar uma nuvem, sim, é naturalmente possível.
A questão é a viabilidade. Ele indica onde não há água, não há nuvens, então, se for necessário irrigar algumas terras agrícolas em uma área árida, a água provavelmente terá que ser retirada de um reservatório. Finalmente, alguém se ocupou do que venho afirmando. É preciso desenvolver e aplicar os velhos dirigíveis e aeróstatos, inclusive para proteger objetos estratégicos contra drones e terroristas. Sim, sem problema, apenas um comentário. Bem, no geral, os dirigíveis de nova geração interessam a todos, para proteção contra drones, a julgar pelos comentários. O estratosférico é inalcançável para drones. Ele pode pairar sobre o ponto de partida e os drones podem retirar água da atmosfera, despejando toneladas sobre a cabeça dos operadores de drones ou direcionando fogo de artilharia. O Stratoserver, sim, é um aparelho muito interessante, multifuncional. Enquanto eles estiverem construindo, isso já não será mais relevante. Sobre o que é isso? Interessante? Sobre dirigíveis. Dirigíveis. A pessoa não ouviu que se passou um ano. E o que há de interessante? As naves espaciais vão voar por aqui em um ano. Vamos, escrevam nos comentários o que será relevante daqui a um ano. É interessante que você tenha mencionado que uma das mudanças rápidas é que o dirigível será totalmente computadorizado. Computadorizado, sim? Sim, grande computador. Sim, as mudanças acontecerão rapidamente, mas temos especialistas, são muito bons. Sim, temos os profissionais de TI mais modernos e de ponta que trabalham com inteligência artificial, aprendizado de máquina e sistemas de piloto automático. Baseados em princípios diferentes, eles fazem tudo isso e, como qualquer outra tecnologia, pegue um carro de 10 anos atrás e um carro moderno. Hoje em dia, ele é realmente mais um computador do que um carro. E com o dirigível, será a mesma coisa mesmo. Com este primeiro, então tudo lá será relevante ou não relevante. Será clássico. Quem vai vigiar o vigia, em vez de proteger os próprios dirigíveis, aparentemente? Aqui está a questão. É preciso considerar de forma abrangente qual dirigível específico vamos vigiar. Se é uma vigilância, então com certeza há vigias ao lado dos vigias para os vigias. E se for algum tipo de turismo único, movendo-se de um ponto A para um ponto B, então, em primeiro lugar, deve haver alguns guardas ao longo do percurso e, de modo geral, confiança na rota. É claro que não se pode voar onde não se pode voar. Bem, o próprio par deve ter um sistema de segurança. Eles devem estar disponíveis, eles estarão obrigatoriamente. Então, é necessário considerar de forma abrangente. A questão é quem vai vigiar o vigia. Vamos esclarecer. Bem, aqui também há um comentário que foi muito discutido. O dirigível é ideal para o Ártico, Sibéria e Extremo Oriente, com grandes perspectivas, podendo impulsionar a economia. Também propõem transportar peixe fresco de Sakhalin para lá. Sim, há muitas ideias para aplicação e, como mencionei, o mais importante para a nossa empresa é demonstrar a vocês, em primeiro lugar, capacidades organizacionais, que conseguimos nos organizar e construir esses aparelhos. Em segundo lugar, demonstrar que são aparelhos modernos, capazes de realizar determinadas tarefas com uma economia compreensível, e assim que demonstrarmos tudo isso, por assim dizer, forneceremos ao especialista uma ferramenta. Neste caso, isso é um negócio, e o negócio terá uma ferramenta clara e compreensível, com uma economia compreensível e características claras. E o negócio, ao resolver suas tarefas, dirá: assim eu resolvi isso e aquilo, agora posso aplicar isso. Medimos a eficácia, aplicamos isso, enquanto não há uma nova ferramenta. Ninguém sequer pensa em aplicá-la. Aqui está a nossa tarefa: presentear o mundo com uma nova ferramenta, eficaz. Então a aplicação, para peixe com saca-rolhas, para servidores, altos, onde não é necessário pagar pelo seu resfriamento, porque tudo se resfria com o ambiente externo. Haverá uma série de aplicações, e nossa tarefa é um pouco diferente.
demonstrar nossas capacidades organizacionais e técnicas na resolução dessas tarefas. Então, bem, vejo que acabaram as perguntas, então podemos encerrar a transmissão de hoje, eu acho. Antes de terminarmos, amigos, gostaria de lembrar que amanhã, às 19 horas, horário de Moscovo, teremos um grande webinar de relatório da empresa Grupo Solar. Lá, falaremos sobre os números gerais, resultados e conquistas. Nesse webinar estaremos eu, Fyodor, Sergei Shevchenko e Sergei Semenov, do Grupo Solar. Então, não deixem de participar. Tenho certeza de que haverá muitas informações interessantes para vocês. Vamos falar de dirigíveis e bobinas combinadas. Responderemos perguntas. E na quinta-feira haverá um webinar de notícias sobre o projeto Dirigíveis de Nova Geração. Não perca, por favor, convide amigos. E não se esqueça de dar o máximo de atividade possível. Aproveite para seguir nossas redes sociais, onde você nos assiste agora, para não perder as próximas transmissões. No geral, para apoiar o projeto, é necessário assinar, curtir e compartilhar. Os blogueiros dizem isso automaticamente. No nosso caso, isso é essencial. O projeto é de crowdfunding. O financiamento é popular para levantar grandes aparelhos no ar. Mas é claro que vamos reunir o ar para levantar. Mas se realmente quisermos levantar 100 grandes aparelhos seriados, todos terão que se esforçar. Então, vamos pelo menos garantir a inscrição e o sininho. Aqui ainda há 2 perguntas. Eu dei uma olhada. Primeiro, dizem que isso cheira um pouco a MMM. Visitem o Tecnópolis em Moscovo, em Zelenograd Alabuchevo, e vejam aquela pirâmide que construímos. Quantos milhares de metros quadrados de áreas de produção estão lá, de acordo com as últimas tendências? As ciências e técnicas são feitas com este método, financiadas por esta empresa, e depois você deve devolver e comentar se isso se parece com o MMM ou não. E, segundo, aqui perguntam quando haverá fotos de qualidade e materiais em vídeo para os parceiros, para a promoção no projeto. Bem, colegas, digam o que vocês precisam. Já temos 2 slides disponíveis, especialmente, não os dos webinars, mas para parceiros se conhecerem e encaminharem aos seus parceiros. Ou seja, se forem necessários mais documentos adicionais, temos chats para parceiros adicionais. Você pode simplesmente escrever no chat dos investidores, nós lemos todos esses chats, sem problemas, ouviremos você e faremos os materiais que você precisa. Teremos esta NTS. Após a NTS, precisaremos de mais tempo para criar a aparência técnica de design. Primeiro, a aparência técnica será naturalmente técnica, apenas motores aqui, potência assim ali e assim por diante. Um pouco de tempo para fazer o design industrial e, com base na aparência real, que será construída e levantada no ar em 1 ano, já teremos materiais para a apresentação, provavelmente para a primeira conferência. Então, se você precisa de apresentações tão detalhadas com números, gráficos e roteiros, aguarde um pouco mais. Tudo virá. Não queria criar esses materiais sem ter uma base sólida. Assim, todos fazem. O que não é muito bonito. Vamos fazer de forma humana, apenas vamos esperar um pouco. Então, bem, desejo boa sorte ao desejável, agradeço à equipe, a todos os envolvidos. Muito obrigado a vocês também por assistirem, por demonstrarem interesse e por participarem do projeto. Estou certo de que em breve já veremos os primeiros dirigíveis, e não apenas dirigíveis, mas também aparelhos estratosféricos. Mas os mais primeiros na conferência, Fyodor já disse, então todos estamos esperando, espero que consigamos mostrar algo. Então vamos encerrar bem. Obrigado a todos. Até logo. Sim, se houver alguma pergunta urgente a qual eu possa responder, escrevam-nas no Telegram, no grupo geral, estamos sempre disponíveis lá. Isso é tudo. Até mais.